programa Viajando com Inglês. Aqui você vai aprender a cada semana aspectos culturais de diversos países que vão ajudar você a se virar em viagens internacionais, mesmo tendo nenhum ou pouco conhecimento da língua inglesa. Eu sou Rinara de Moraes, canadense e professora de inglês. E o tema do nosso episódio de hoje é 6 aspectos culturais da Irlanda que é indispensável você saber antes de viajar. Vamos lá? E a primeira diferença cultural é no tocante à língua, né? A gente tem um costume de achar que na Irlanda se fala apenas o inglês, mas assim como o Canadá tem 2 línguas oficiais, a Irlanda também tem. A Irlanda, lá se fala inglês e o irlandês. O irlandês é o dialeto próprio deles. E é engraçado porque a maioria do país se comunica em inglês e apenas uma pequena parte da população em irlandês. Aqui um fato curioso para a gente trazer à tona é a respeito do hino da Irlanda. O hino da Irlanda, apesar da maioria das pessoas falarem inglês, é na língua própria deles, o irlandês. Então, vale aqui ter um respaldo no tocante à língua, tá? E o inglês também, que é falado na Irlanda, não é o inglês americano, tá? Ele é um inglês mais voltado para o inglês britânico, tá? Então, ele tem algumas variações do inglês norte-americano. Então, fiquem aí atentos, né? Como, por exemplo, batata frita, né? No inglês americano, a gente fala French fries. No inglês que é falado na Irlanda, eles falam chips, né? Então, são pequenas diferenças que vale a pena dar uma pesquisada antes da viagem para não passar por nenhum aperto ou situação constrangedora. E a segunda diferença cultural da Irlanda se diz respeito aos motoristas. Assim como na Inglaterra, o motorista fica do lado direito, na Irlanda também eles têm esse costume. O motorista lá também dirige no lado direito, tá? Isso é importante também pela mesma questão do vídeo da Inglaterra, né? Por uma questão de adaptação a nós que estamos acostumados a dirigir do lado esquerdo do carro, caso você vai alugar algum carro. E também sempre válido a gente pesquisar sobre o sistema de leis de trânsito do país, nesse caso, se for alugar um carro, e sobre o transporte público para quem for utilizar esse método para se locomover no país. Uma outra questão também da Irlanda, já se referindo, é que lá não existe Uber, tá? Lá eles têm um aplicativo próprio do país que desempenha a mesma função do Uber. Como a gente tem uma ideia da globalização do Uber, e o Uber está sim presente, né, em diversos países, é importante que a gente também pesquise sobre esses aplicativos próprios de outros locais, porque nem todo lugar usa Uber, como é o caso aqui da Irlanda. E a terceira diferença cultural, que eu nunca trouxe aqui, mas é uma coisa muito importante quando a gente vai fazer uma viagem internacional, é em relação ao fuso horário, tá? O fuso horário da Irlanda, obviamente, ele está localizado em um lugar diferente aqui do Brasil, que na maioria das vezes vai ser o ponto de partida. Então, a gente tem que ficar atenta aí a essa mudança, né? Pra gente evitar ter o famoso jet lag, né? O jet lag é aquela sensação de cansaço que a gente tem quando vai para um outro país onde a gente muda muito o fuso horário. Então, vale sempre a pena a gente pesquisar sobre a hora do país. Não dá pra gente adaptar o nosso corpo antes de ir, claro. Mas, por exemplo, a gente já consegue ter uma noção maior. Às vezes você sai daqui no café da manhã, já chega lá no almoço, né? Enfim, são coisas que podem acontecer e vale a pena a pesquisa. A quarta diferença cultural se diz respeito ao clima. E aqui não é nem tanto em relação à cultura da Irlanda, tá, pessoal? Mas sim ao clima.
Lá na Irlanda, na maioria das vezes, ou está chovendo ou está nublado. E o que isso importa na sua viagem? Primeiramente, para quem não gosta de chuva, né? Mas não é isso que eu quero trazer para vocês. O que eu quero trazer aqui é no tocante à vestimenta, né? Quando você faz essa pesquisa da predominância climática do país antes de você ir, você consegue preparar melhor a sua mala. Por exemplo, se eu já sei que na Irlanda tem muita chuva e fica muito nublado, é interessante que eu tenha uma jaqueta que seja impermeável, né? Essa jaqueta aí vai evitar que você se molhe demais, né? Com chuva ou coisas afins. E aí você já vai também, de certa forma, preparado para não passar aperto. Porque, gente, eu já passei por isso no próprio Canadá, de sair de casa com a vestimenta errada e no meio do caminho o tempo virar e mudar completamente e sentir muito frio, sabe? Então é muito importante também olhar antes de preparar de antemão a viagem, mas também diariamente, antes de sair de casa, pesquisar como é que vai ser o clima ao longo do dia, para vocês não serem pegos de surpresa, porque isso é uma coisa que, se acontecer, pode acabar com o seu dia. E a quinta diferença cultural da Irlanda, eu acho que essas é uma das mais importantes, se diz respeito à moeda utilizada na Irlanda, porque lá é um país que se utiliza de mais de uma moeda em seu território. Ou seja, na República da Irlanda, a moeda utilizada é o euro, enquanto no norte da Irlanda, a moeda utilizada é a libra esterlina. Então, você tem que saber para qual parte da Irlanda você está indo, para você se preparar financeiramente, né? Para você saber qual tipo de dinheiro você vai levar, se vai ser o euro ou se vai ser a libra esterlina. Então essa é uma diferença que eu considero primordial você conhecer quando estiver indo para a Irlanda. E a sexta e última dica, não menos importante, se diz respeito aos pubs, a Guinness e ao St. Patrick's Day, que são tipicamente famosos na Irlanda. Bom, vou começar falando aqui sobre o St. Patrick's Day. St. Patrick's Day é uma tradição nacional na Irlanda, né? E é um feriado, né? É um dia, também considerado como um feriado, onde a Irlanda recebe pessoas de todo lugar do mundo para celebrar esse dia. É muito famoso, né, que as pessoas vão pulando de pub em pub, ou seja, de bar em bar. Tem também desfiles de rua e também festivais de música. É uma celebração e tanta. Vale a pena pesquisar mais para vocês conhecerem um pouco mais dessa tradição e cultura irlandesa. Além do mais, eu citei aqui sobre os pubs. Assim como a Inglaterra é bastante famosa pelos seus pubs, a Irlanda não fica para trás. Ela também tem uma tradição muito forte, né, de pubs, e juntamente com pubs vem a Guinness. A Guinness é uma cerveja preta, né, muito famosa na Irlanda, é uma das bebidas a qual eles mais consomem, e vale a pena para quem está aí na Irlanda experimentá-la. Então, pessoal, se fosse aqui para sugerir uma data para vocês conhecerem a Irlanda, sem dúvida seria na época de St. Patrick's Day. E esse foi mais um episódio do programa Viajando com Inglês. Na próxima semana eu aguardo vocês com muito mais conteúdo de valor para ajudar vocês a conhecerem aspectos culturais de diversos países que irão os auxiliar em viagens internacionais. Até lá, pessoal!